Então vamos lá, pessoal, boa noite. Hoje nós chegamos na nossa última reunião do semestre. Hoje nós temos uma presença ilustre aqui, mas eu já apresento ele para vocês. Só lembrando, então, essa reunião é gravada para a gente poder disponibilizar no YouTube para quem não puder, não pôde estar aqui hoje. Então, se vocês deixarem o seu vídeo e o seu áudio abertos, automaticamente vocês estão autorizando a sua voz e a sua imagem na gravação, né? Então, eu gostaria de hoje apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, acho que é pouco provável que não conheça, é o Rui. O Rui, ele fez graduação, doutorado e livre docência lá na USP, e atualmente ele é médico assistente e diretor do serviço de bucofaringolaringologia lá do Hospital das Clínicas. E ele é professor colaborador e orientador da pós lá também. É um cara que tem uma experiência incrível em laringe, e eu acho que o que ele vai falar aqui para a gente vai acrescentar bastante. Pri, você quer dar uma boa noite aí para a galera? Boa noite, gente. Obrigada pela presença. É uma honra ter o Rui aí, né, como convidado. O Rui foi meu residente e ele foi meu orientando de doutorado, acredita? Eu, otologista, tendo um orientando de laringo, mas foi bem interessante. O Rui, logicamente, não deu nenhum trabalho, né? Para orientação. Ele é extremamente competente. O Rui sempre foi um expoente aí na otorrino. E se eu não me engano, a tese dele era de nariz. É hematologista, Então, laringologista com tese de nariz. É uma mistura boa. é uma loucura. Mas, ó, muito obrigada, Rui. É sempre um prazer ter contato com você. Sinto muito orgulhosa de ter feito uma pequena parte da tua carreira aí, tá bom? Obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado, Priscila, Fernando. É realmente uma honra e é uma grande alegria estar podendo falar aqui para vocês. O serviço de vocês é bastante reconhecido, no Brasil inteiro e como a Priscila falou, ela foi minha orientadora de tese, né? Eu dei trabalho, sim, eu deixei tudo para a última hora, né? Como todo bom pessoa relaxada, começa a fazer muita coisa, né, ele vai deixando de lado, né? Aí, na hora que começa a apertar os prazos, fica tudo de última hora. Mas graças a Deus deu tudo certo. A Priscila sempre foi excelente orientadora, muito calma, apesar de eu ter que visitar ela quando ela estava com os filhos pequenos ainda, de final de semana, incomodar ela em casa lá. Então, de novo, é uma grande satisfação poder estar aqui falando para vocês. Sem mais delongas, eu vou começar então a falar do tópico que foi solicitado. Vou compartilhar a minha tela. Por favor, eu queria só um. Hands up, perfeito. Eu vou falar de paresia laríngea, que é um capítulo um pouquinho controverso assim dentro das doenças da laringe. Como a plateia é meio heterogênea, eu preciso passar por alguns pontos primeiro, rapidamente. Tem que lembrar que, do ponto de vista funcional, laringe nada mais é que um esfíncter, né? E é interessante, se você for ver as diferentes espécies de animais, né, que possuem a Mas tem laringe. prato ali ainda, viu? Você sabe, né? Desculpe, posso continuar? Posso continuar? Beleza? Tá. Se então for ver os diferentes animais que possuem laringe, a gente vê que na evolução filogenética das espécies, estou pegando a espécie mais primitiva, que tem a laringe mais primitiva até a laringe mais desenvolvida, a gente vai vendo que essa laringe foi adquirindo adaptações estruturais que permitiram ela se tornar extremamente especializada para cumprir diversas funções, né? Isso é muito bem ilustrado num livro de Cinegos, que era um médico que tinha amplo acesso ao zoológico, se não me engano era de Londres, no Reino Unido, e ele tinha interesse em estudar laringe, então ele podia estudar a laringe de diversos animais. Então, o que que a gente observa? Na laringe mais primitiva, que é encontrada naqueles peixes pulmonados, aqueles peixes que vivem na bacia do Nilo e do Amazonas, que na época de seca conseguem respirar o ar,
A laringe nada mais é que um esfíncter que contrai na hora que o alimento está transitando pela via digestiva para que evite que esse alimento invada a via aérea. É só esse esfíncter que fecha a laringe. Não tem mecanismo de abertura ativa, tá? Então, essa é uma laringe basicamente preparada para a função protetiva, né? Que no ser humano é durante a deglutição e tem que proteger a via aérea. Quando os animais foram se desenvolvendo e passando do meio aquático para o meio terrestre, né, começou a aumentar a demanda por oxigênio, né? A gente vê isso nos répteis, mas principalmente nas aves. Nas aves e nos répteis, a laringe evoluiu. Ela ganhou o chamado complexo cricoaritenoide, então cricoide e aritenoides, sobre o qual se instalou uma musculatura dilatadora. Tá? Aqui, então, a laringe ela tem a capacidade de abrir ativamente. Isso favorece a função respiratória da laringe. Né? E, finalmente, né, nos mamíferos principalmente, a laringe permitiu adquirir uma outra função, que é a função fonatória, né? É óbvio que isso precisa de não só a capacidade de controlar o fluxo respiratório, daí os mamíferos são os mais aptos a isso, porque eles têm uma musculatura diafragmática que permite, então, fazer esse controle do ar que está saindo, permitindo que as cordas vocais vibrem, né? Só que também precisa de intelecto para utilizar isso da forma de comunicação, né? Então, a gente vai ver a forma mais desenvolvida da laringe expressa no ser humano. Tá? A laringe humana, então, né, que estaria nesse topo de evolução da laringe, ela cumpre as suas funções graças a um refinado controle neuromuscular. Não é um simples fechar e abrir da laringe, né, esse movimento único, assim. A gente tem regulações dessa contração muito delicadas, né, que permitem, então, não só cumprir função respiratória de proteção, mas a fonação e, principalmente, né, que a gente percebe isso, é no canto. Né? Então, no canto, a gente precisa ter realmente contrações bastante precisas de cada músculo para atingir o resultado desejado. Né? Por exemplo. Infelizmente, esse controle neuromuscular ele é factível de falha, né, de doença. Todo mundo conhece a paralisia, né, que é o exemplo clássico. Então, aí vocês estão vendo uma paralisia de prega vocal esquerda, né? Então, a laringe ela ficou comprometida na inervação do lado esquerdo, o prega vocal esquerda não funciona, a direita sozinha não consegue a função, a voz fica comprometida. Só que existem casos onde esse comprometimento neuromuscular não é tão claro, né? São os casos de paresia, por exemplo, nesse segundo vídeo. De novo. Mais uma vez. Apesar da voz estar comprometida, né, não ter um bom fechamento, as pregas vocais se movem, né? Talvez do lado direito mexa um pouquinho menos que do lado esquerdo, mas a alteração não é tão gritante como no caso de paralisia, né? Então é isso que a gente vai falar hoje, né? Desses casos de paresia da laringe. Infelizmente, essa é uma entidade clínica pouco compreendida, ainda tem muita controvérsia a respeito desse tópico. Acredita-se que a paresia, né, ela resulte de um comprometimento não completo, mas parcial da inervação da laringe. Isso pode acontecer desde o vago, mas também pode pegar só o recorrente, o inferior, ou pode pegar só o superior, né? E tem que lembrar que não é só a inervação motora da laringe que pode estar comprometida, a inervação sensitiva, por exemplo, também pode estar comprometida, levando a sintomas, né? Então, acho que esses são os pontos que são importantes da gente lembrar quando fala de paresia. Do ponto de vista de impacto clínico, a gente fala, poxa, mas se é um comprometimento parcial da inervação, talvez não leve a comprometimento funcional tão importante. Mas isso não é verdade. Quando a gente vai ver os pacientes que têm diagnóstico de paresia, que procuram centros especializados de voz, a gente vê que a alimentação, né, social, profissional, né, dos pacientes é bem pau a pau parecido com pacientes com paralisia. Tá bom? Como mostra esse slide aqui, né? Em vários domínios, em 10 domínios, a gente vê que o grau de desconforto causado pela paresia aqui em branco é bem parecido com a paralisia aqui em preto. E não é raro, hein? Em clínicas especializadas de voz que conseguem fazer realmente o diagnóstico, que não é sempre muito fácil,
Estima-se que mais ou menos um sexto dos casos que procuram clínicas de voz tem o problema vocal, a disfonia causada por uma paresia. O problema é diagnosticar, né? É a dificuldade diagnóstica. Estudos sugerem que ele é diagnosticado erroneamente, muito confundido com disfonias funcionais, que é aquela situação que a gente não vê nenhuma alteração estrutural, a gente vê a prega vocal aparentemente mexendo bem, né? Então a gente fala, é funcional o problema, né? Mas na verdade tem uma alteração neuromuscular, não é funcional, é orgânica lá, é uma coisa neurológica, né? E também, óbvio, né? Laringe, que a gente olha alguma coisa e não acha uma causa, tem rouquidão de falar, é refluxo, né? É um diagnóstico que é super valorizado e provavelmente feito super diagnosticado em muitos casos, né? Então, a paresia é um dos distúrbios que, na verdade, são mais erroneamente, quando é diagnosticado o refluxo como a causa de problema vocal, você vai ver e não é refluxo, geralmente é paresia. Tá? Do ponto de vista de etiologia, a paresia compartilha algumas etiologias de paralisia, né? Pode ser um evento viral que causa a paralisia, intubação, traumas, cirurgias idiopática. Mas casos neurológicos também podem evoluir com paresia, né? Então, a paresia, na verdade, tem que abrir o leque para essas condições neurológicas que, às vezes, se o paciente não tem diagnosticado, precisa procurar orientação e diagnóstico específico de um neurologista, né? Tem que lembrar que também, em alguns casos raros, paresia pode estar escondendo uma neoplasia. Do ponto de vista de quadro clínico, né, se a gente for ver o comprometimento motor da paresia, como é que o paciente vai traduzir isso em termos de sintomas, né? Se as pregas vocais não estão contraindo bem, né, de um lado ou de outro por causa de paresia, o que vai resultar geralmente é incompetência glótica. Na hora de falar, não vai fechar direitinho e a voz vai ficar fraca, vai ficar soprosa, né? Então isso vai gerar um aumento de esforço fonatório, dor na hora que o paciente fala muito, né? Pode ter diplofonia, porque falta aquela tensão adequada entre as pregas vocais de modo simétrico para garantir um bom funcionamento das pregas vocais, né? E algumas outras alterações. Mas a gente precisa lembrar uma coisa importante, que paresia também pode manifestar com sintomas sensitivos, tá? A gente está acostumado a pensar em paralisia só do ponto de vista motor. Fala em paralisia, vamos fazer uma laringoscopia, vamos ver se está mexendo um lado e o outro não, tá? É, Na paresia, apesar de poder estar mexendo os dois lados, ou estar mexendo mais um lado do que outro, tem alguns casos que a manifestação é mais sensitiva. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Essa paciente feminina de 57 anos, ela tinha história de tosse crônica há 10 anos, tá? E tinha uma queixa de globos, né? Óbvio, né? Paciente que tosse 10 anos vai ter globos, né? Isso aí não é que é refluxo com certeza, né? Mas às vezes até uma consequência desse quadro crônico que ela tem. Não era tabagista, não era usuária de inibidor de enzima de conversão, né, que é uma causa importante de tosse, não tinha asma, não tinha rinocinusite, né? Comprovado por tomografia. Óbvio, tinha essa laringoscopia, né? Vocês veem essa paquidermia aqui atrás, espessamento intra-aritenoide, o diagnóstico hipotético de refluxo, né? Esse paciente já tinha feito vários tratamentos de refluxo, já tinha feito até com duplicatura, sem melhora da tosse. A laringoscopia tinha esse achado aqui, vai falando. Vocês veem que essa paciente, quando fala, ela tem uma constrição supraglótica assimétrica, né? Apesar de movimentar a prega vocal, ela tem uma simetria da configuração glótica. Vai falando. A voz é um pouco soprosa. Voz, tá? Esse é um caso de paresia, viu? Tá bom? A tosse era decorrente desse quadro de paresia. Aí, se você faz esse diagnóstico e trata como paresia, depois eu vou falar de tratamento, aí eventualmente o paciente pode melhorar, tá? Como é que a gente faz diagnóstico desses casos? Laringostroboscopia pode ajudar, tá? E qual que é o achado de laringostroboscopia mais frequente? É a diminuição da movimentação da prega vocal, tá? E a gente tem que supor que isso é a causa disso é neurogênico, não é mecânico, não é alguma outra causa. A gente vê isso
Na verdade, na laringoscopia, não precisa de estroboscopia para ver isso, mas como uma diminuição da velocidade ou da amplitude de movimentação de uma prega vocal, tá? Isso é mais fácil de observar quando o paciente abduz as pregas. Na hora de fonar, você não vê tanto, mas na abdução é mais fácil de observar essa limitação, tá? Nesse caso aqui. Forte agora. Acho que dá para ver bem uma assimetria de fase na estroboscopia e dá para ver que a prega vocal direita abre menos do que a esquerda, correto? Acho que dá para ver nessa imagem aí já. Tá, lembrar que essa hipomotilidade, né, quando patológica, que às vezes essa hipomobilidade é só constitucional, Deus quis que um lado mexesse menos que o outro, não tem doença nenhuma, né? Mas quando tem uma doença, a maior parte das causas de hipomotilidade é neurogênica, né? Mas tem que lembrar que pode ser um endurecimento da aritenoide sobre a cricoide, uma disfunção da articulação cricoaritenoide ou até miopatia, mais raramente, tá? Que mais a gente pode ver na estroboscopia? Todas essas alterações são descritas na literatura. Desde insuficiência glótica, a gente falou, então, falta força para fechar a prega vocal. Se falta força para fechar a prega vocal, você pode ter um padrão hipertônico compensatório, principalmente da supraglote, das falsas pregas. Você pode ter a simetria, né, da configuração glótica, em vez da prega vocal fechar assim, ela fecha torta para algum dos lados. Pode ter arqueamento de uma das pregas vocais com diminuição desse tônus. E pode ter aquilo que a gente chama de assimetria de fase de vibração. Teoricamente, durante a estroboscopia, vibra uma cobra vocal, imagem espelho da outra. Mas quando você tem diferença de tensão entre as pregas vocais, que pode ser causada por uma paresia, a gente não tem essa imagem especular de vibração. Então, quando uma abre, a outra pode fechar e fazer esse movimento invertido, assim, né? Que é a chamada assimetria de fase de vibração, né? Pode gerar lesões, porque já que tem incompetência glótica, que não fecha bem, o paciente inconscientemente pode começar a colocar mais força para tentar compensar isso, e essa força a mais que ele coloca gerar alguma lesão estrutural até na prega vocal. Então, seria uma lesão, assim, consequência, né? Parece uma lesão orgânica consequente à paresia. Tá? E aí isso é chamado de nódulo parético, né? Ou úlcera de contato. Tem alguns casos de granuloma de contato de processo vocal, né? Que acontece porque o paciente está fazendo muita força para tentar compensar uma paresia. Então, vamos dar alguns exemplos. Nesse caso aí, falha de fechamento glótico. Supraglote fecha mais. Assimetria de fase de vibração. Arqueamento prega vocal esquerda. Acho que dá para ver essas alterações, né? Nesse dá para ver uma lesão na prega vocal direita. Tá? Esse parético. Tá? Tem um certo arqueamento aqui dessa prega vocal, né? Diminuição do tônus dessa prega vocal. E, finalmente, né, nesse último caso aqui, a gente tem, querendo se esboçar, granulomas aqui de processo vocal, né? Tá? E também é causado por um quadro de paresia que leva a uma insuficiência glótica, uma falha de fechamento aqui. Então, é uma lesão compensatória. Bom, essa diversidade de achados laringoscópicos decorre do problema da paresia ser uma coisa muito heterogênea. Paresia pode ter diferentes graus de comprometimento neurológico. Os músculos afetados podem ser diferentes, nem sempre é toda a hemilaringe. E o problema, como é paresia, tem músculo que está parcialmente afetado, então os outros músculos podem compensar. Tanto esse músculo pode trabalhar parcialmente, como outros podem compensar. Isso vai gerar essa infinidade de alterações à estroboscopia que a gente citou, a ponto até de dificultar identificar qual lado que está ruim, tá? E se você for fazer avaliação cega por laringologistas experientes, a concordância, só de falar, ó, tem paresia ou não, é fraca, tá? Mesmo laringologistas experientes erram nesse diagnóstico, viu?
Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Essa paciente jovem, ela veio com uma história de 40 dias, um trauma cervical. Ela era surfista, levou uma pranchada aqui no pescoço, sabe? E evolui com disfonia desde então. Essa é a laringoscopia dela. Agora normal. Tá. De novo, fininho. Voz fraca, né? Falha de fechamento glótico no agudo. Que lado tá parético? Agora normal. Tá. De novo, fininho. A impressão é que o lado direito, né? Esse lado aqui abduz menos. Não é essa a impressão? Esse lado abduz bem, esse abduz menos, tá? A gente foi fazer eletromiografia desse paciente. O que a gente viu é que o lado alterado não era completo, tinha uma leve diminuição de recrutamento, tanto do tireoaritenoide como do cricotireoide do lado esquerdo. Desculpa, era do lado esquerdo, era desse lado aqui, tá, acometido, tá? Com alguns potenciais polifásicos que sugerem reinervação também do lado esquerdo. Então, o lado parético nesse paciente é o lado esquerdo, tá? Isso dificulta o tratamento, porque se você só olhar a laringoscopia, você vai falar, bom, é esse lado que está mais fraco, está mexendo menos, né? Eu vou medializar esse lado aqui, né? Mas às vezes o lado ruim, na verdade, é o lado esquerdo, nesse caso aqui, tá? Esse paciente, né? Na verdade, esses achados de eletromiografia sugerem um bom prognóstico de evolução, viu? Então, acabou sendo orientado só segmento clínico, ele acabou melhorando a voz dessa paciente. Esse é o caso do André Duprat, né? E ele cedeu gentilmente essas imagens aqui. Bom, vamos seguir então. Diagnóstico diferencial desses casos. A gente já falou que já é difícil fazer o diagnóstico, mas tem diagnóstico diferencial ainda, coisa para confundir. Por exemplo, distúrbios funcionais, a gente falou que é uma coisa que confunde muito com paresia, né? Esse caso aqui, ó, lembra paresia. Não tem fechamento glótico completo, uma certa simetria. Assimetria de face. Esse é um caso de disfonia funcional, viu? Como é que a gente sabe que é disfonia funcional? Porque fez fono, disfonia funcional e acabou melhorando, tá? Pode ser, a gente pode ter ainda assimetrias laríngeas que são constitucionais. Já que a gente falou que a simetria laríngea é uma coisa que chama atenção para precisar de paralisia, olha esse caso aqui, ó. A banda direita bem mais medializada que a esquerda. Talvez o comprimento dessa prega é maior que esse. Será que a movimentação é um pouquinho assimétrica, né? Questionável. Mas essas assimetrias, né, principalmente que mantém na respiração também, você vai ver que essa banda continua medializada, muitas vezes é constitucional, muitas vezes é assimetria do arcabouço cartilaginoso, que é uma coisa comum de acontecer, quer dizer, pelo menos não é tão rara de acontecer, tá? Então, o achado laringoscópico, eventualmente laringoestroboscópico, realmente deixa dúvida em diagnóstico em muitos casos, tá? Aí vem a luz da eletromiografia, né? A eletromiografia, teoricamente, você espeta a agulha no músculo e vê, né? Se a resposta eletrofisiológica desse músculo está adequada ou não, certo? Então, parece que é a solução, certo? E realmente, a eletromiografia ela pode ajudar, né, a definir o local específico da lesão neural, definir o grau de comprometimento neurológico, né? Mas mesmo assim, o papel da eletromiografia no diagnóstico de paralisia não é bem definido, segundo laringologistas que utilizam a eletromiografia para diagnóstico. Por quê? Por quê? Alguns potenciais que são bem específicos de desnervação, que é potencial espontâneo fibrilação, que é isso aqui, ó. Esse tipo de potencial, quando a gente vê, a gente sabe que teve desnervação, assim, sabe? Só que isso aqui é raro, relativamente raro em caso de paresia. Não, nem sempre eles estão presentes. Então já derruba, assim, né, aquela achado que a gente falou, tem isso aqui, então tem algum atratimento neuromuscular. Aí você vê que está mexendo um pouco, você fala, bom, apesar de estar mexendo, o nervo está comprometido, é uma paresia. Tá?
O que é mais visto é a diminuição isolada do recrutamento. O que é recrutamento? Recrutamento é aquele traçado, né, de interferência que a gente vê quando o paciente recruta o músculo que está sendo testado na eletromiografia. Então, por exemplo, TA, o tireoaritenoide, quando a gente fala forte, né, o músculo contrai, dá ativação assim, ó. Tá? Só que, às vezes, ele fica desse jeito aqui, ó. Tá diminuído, né? Aqui é meio nítido que está diminuído. Como nesse último caso, também é bem nítido que está diminuído. Mas, às vezes, desse padrão para um padrão um pouquinho diminuído, não é fácil de diagnosticar. Então, fica subjetivo. Tá? E outra coisa, para ter esse padrão de interferência, só 30% de contração isométrica já dá esse padrão. Então, você teria que destruir muito axônio para começar a ter alteração aqui assim. Então, provavelmente tem caso de paresia que dá com recrutamento completo. Então, assim, a eletromiografia realmente pode ter suas limitações. Não é, assim, o que realmente fecha o diagnóstico em muitos casos de paresia. Tanto é que, tanto nos Estados Unidos como na Europa, quando é feita enquetes com laringologistas experientes sobre paralisia laríngea, a maioria não faz eletromiografia, confia só nos resultados laringoscópicos. E critica a eletromiografia por essa série de limitações que estão elencadas aí. Tá? Outros atores, a gente se inclui nisso, a gente acha que a eletromiografia pode ser valiosa no diagnóstico de paresia, mas em casos indicados adequadamente, com um grau de suspeição clínica. E depois a gente vai falar aqui que a gente acha que é caso adequado para isso. A gente também acha, assim, as pessoas que advogam que a eletromiografia pode ajudar, essa opinião é baseada também, se a gente for basear só nos achados laringoestroboscópicos para falar que é paresia, a gente não identifica a fisiopatologia e os músculos acometidos e, consequentemente, as melhores opções de tratamento. Né? É muito vago esse diagnóstico, assim. Então, deixa eu falar um pouquinho aonde que talvez a eletromiografia possa ajudar nesses casos. Como a gente falou, a maioria da literatura fala que paresia resulta de uma paralisia incompleta da inervação laríngea, que a gente falou aí. Só que a gente acha também que paresia pode resultar de paralisia completa de ramos para músculos individuais. São as chamadas paralisias seletivas. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma tiroidectomia que acomete o nervo laringeu superior, o superior, o ramo externo vai inervar o cricotiroideu. Isso vai dar uma paralisia seletiva do nervo laringeu superior. A hemilaringe, o resto dos músculos daquela hemilaringe, são inervados pelo recorrente. Se ele tiver íntegro, vai estar funcionando a laringe. Só que não vai ter um músculo seletivo, que é o cricotireoide. Como que é a alteração laríngea desses casos? Né? Resulta num quadro que é de paresia também. Tá? Mas tem casos que a paresia é causada por uma paralisia completa do tireoaritenoide. Tá? Então, essas paralisias distais seletivas, elas podem dar quadros de paresia. Tá? O que causa isso? Especulativo, provavelmente infecção viral. Né? Para ser tão seletivo assim, é difícil que tenha alguma lesão, quer seja tumoral, quer seja traumática, que vá especificamente no ramo terminal que inerva determinado músculo. Tá? Se a gente for falar de paralisia do nervo laringeu superior, que é o mais relatado em literatura, porque está muito associado à cirurgia de tireoide, por exemplo. Né? Então, como a gente falou, pega o músculo cricotireoide e pega a sensibilidade acima das pregas vocais. É isso que faz o nervo laringeu superior, seu ramo externo e interno, respectivamente. Né? Quadro clínico desses pacientes. Né? Ficam roucos, eles principalmente perdem agudos. Lembra que o cricotireoide é quem agudiza a prega vocal. Aí tem essas outras alterações aqui, volume vocal, fadiga, né? Mas pode ter globos e tosse. Lembra aquele caso que a gente mostrou de paciente com tosse crônica que ficou tratando lá para refluxo? Pode ser paresia e paralisia unilateral do nervo laringeu superior também. Tá? Alterações da laringoestroboscopia nesses casos, bem difícil de diagnosticar, viu? A gente tem dificuldade, ainda passa dúvida, fica muito na dúvida em caso de paralisia unilateral do laringeu superior. Né? Então, alguns achados. A prega vocal do lado paralisado, muitas vezes ela está infradesnivelada. Fala grosso agora.
fica nítido, né? O infradesnivelamento da prega do lado esquerdo, assimetria de fase e, de vez em quando, uma falha de fechamento. Um achado que é relatado em literatura, né, por esses autores aqui, é o desvio do pecíolo da epiglote. Então, tem que prestar atenção aqui, ó, nesse pecíolo da epiglote, durante a emissão de agudo, né, esses autores sugerem que, em alguns pacientes, até 60% deles, com paralisia do laríngeo superior, desvia esse pecíolo para o lado paralisado. Tá? Não é em todo paciente que você vê isso, mas se no agudo você vê isso, você pode suspeitar de paralisia do nervo laríngeo superior daquele lado que desviou. Tá? E tem alguns casos que o achado laringoestroboscópico é uma disfonia hipertônica compensatória, que é isso aqui, ó. Parece tensão, né? A prega vocal está espremendo uma na outra. A causa desse paciente aí era a paralisia do nervo laríngeo superior. Tá? Então, achados são muito variáveis, de modo que o diagnóstico realmente é difícil. Né? Esses achados da laringoestroboscopia, se já era difícil no caso de paresia em geral, aqui a concordância é até menor. Tá? E achados têm sido unanimemente validados, nesses achados que eu citei no slide anterior. Teve um estudo que foi feito pelo pessoal da Unicamp que exatamente foi investigar isso daí. Eles pegaram laringes animais, submeteram a vibração produzida artificialmente e simularam uma deficiência do cricotireoide nos lábios, para ver qual é o achado vibratório que poderia ter, qual a alteração que poderia ter. Na verdade, eles não encontraram nem a periodicidade, nem a simetria de fase de vibração em nenhuma das laringes. Tá? Ah, mas é porco. Ah, mas só viram duas coisas. Teve outro estudo que foi feito na USP, que pegou laringe humana e repetiu esse experimento, né? Colocou para vibrar e simulou a falha de contração de um dos lados do músculo cricotireoide, tá? Aí aqui fez filmagem ultra rápida. E também não encontrou a periodicidade, não encontrou a simetria de vibração ou diferença significativa de amplitude de vibração entre as pregas vocais. Mas que raio, por que acontece isso? Né? Então, assim, se a gente for pensar, o músculo cricotireoide, ele vai ter algum impacto de causar assimetria de vibração se essa articulação cricotireoide tiver alguma movimentação anteroposterior de translação. Assim. Por quê? Se isso aqui for totalmente fixo, não permitir esse movimento anterior-posterior do corno inferior, quando contrair o cricotireoide, o único movimento que vai fazer é aproximar a parte interior da borda inferior da tireoide com a cricoide. Só vai fazer isso. Aí não interessa se está contraindo um lado ou dois, porque o único movimento que vai conseguir fazer é a aproximação sem desvio da cartilagem tireoide em relação à cricoide. Dá para entender isso? Isso tem que parar e pensar um pouco, mas é isso que acontece. Tá? Se o deslocamento for zero, tá? A única coisa que vai acontecer é isso aqui, ó. Tá? E aí, não interessa se é um lado só que está contraído, vai esticar os dois lados mais ou menos simétrico. Então, aquele infradesnivelamento da prega vocal paralisada, desvio da glote, desvio pecíolo, não vai influenciar tanto. Tá? Então, a dúvida é, em quantos por cento das laringes esse daqui, o negócio aqui não mexe, é estável, né? Até 60% é assim. Então, se for assim, você não vai ver assimetria mesmo. Tá? Outra coisa que tem variabilidade na disfunção, no grau de disfunção. A gente está falando de paresia. Pode ter paresia de 20% de comprometimento ou de 80% de comprometimento. Né? Tem o potencial de reinervação, né? E tem o efeito de anastomoses nessa reinervação laríngea. A laringe é um órgão totalmente... A anastomose que ela apresenta é bastante rica e é bastante variável. Né? A gente até especula, porque como a laringe é um órgão vital, você precisa ter redundância de inervação mesmo, para garantir o funcionamento dela. Tá? Então, esse autor espanhol, ele fez um estudo grande, com 90 pacientes, 180 laringes, para estudar anastomose. Né? Todo mundo sabe que tem aquela anastomose de Gale, né, entre o nervo laringeal recorrente e o ramo interno superior, isso ele encontrou em todos os pacientes, mas, além dessa anastomose, ele viu que 80% dos pacientes, 4/5 dos pacientes tinham mais 3 anastomoses, tá? E 1/5 dos pacientes tinham pelo menos duas anastomoses além dessas. Tá? Então, isso que eu quero dizer é assim, a laringe é um órgão totalmente complexo, muitas anastomoses neurais que, se você tiver uma paralisia de um lado, pode compensar pela anastomose, né? Isso é muito variável. Tá? Por isso, essas variações da inervação que a gente vê nesse estudo
pode influenciar nos achados clínicos tão variados nos casos de paresia. Tá? Como a gente falou, as paralisias seletivas podem ser do superior, que existe na literatura, mas pode ser do nervo laringeu recorrente. Paralisia seletiva do ramo terminal do nervo laringeu recorrente. Isso aqui já é mais raro, descrição de literatura, né? Aqui em nosso meio, o grupo da Paulista, né, do Paulo Pontes e a Noemi, descreveram um caso de paralisia do nervo, do músculo cricoaritenoide lateral, tá? Do cal, né? A gente escreveu o caso de paralisia do TA, né? E paralisia do TA seria assim, é o ramo terminal do nervo laringeu recorrente. Então, esse aqui é um estudo da Fabiana Sperandi, um estudo anatômico que estudou exatamente como é que se comportava essa inervação terminal do nervo recorrente em laringes exudadas humanas, né? E ver que realmente o recorrente, após fazer essa inflexão anterior, dando ramos para o cricoaritenoide posterior por interaritenoide, ele vai ramificar o cricoaritenoide lateral e finalmente ele vai acabar no tireoaritenoide. Então, o tireoaritenoide é a inervação terminal do laringeu recorrente. Tá? Ele pode ser acometido, esse ramo terminal do recorrente. Pode ter um comprometimento viral, por exemplo, que ataca só aqui. Agora, o que acontece se tiver isso? Tá? Como tem a inervação do cal, do cricoaritenoide lateral, a aritenoide fecha. Às vezes até simétrico dos dois lados, nem é mais lento. Tá? Só que vai ter algumas alterações, como, por exemplo, alteração de vibração. Às vezes a gente não tem simetria de fase, fica assimetria de fase. A prega vocal que está cometida pode vibrar de modo bem flácido, né? E pode ter assimetrias supraglóticas, tá? Esses autores descreveram alguns desses achados. A gente também descreveu, a gente fez, até seguimos talvez a maior casuística desses pacientes, né? São 17 pacientes que tiveram confirmação dessa doença por eletromiografia laríngea. Os pacientes apresentam com sintomas de paresia, incompetência glótica, principalmente, tá? E o que a gente vê na laringostroboscopia desses pacientes? A banda do lado comprometido não medializa, ela fica abduzida, tá? Ela tem limitação de adução, tá? A região interaritenoide aqui, ó, tá? Ela tende a desviar para o lado bom, para o lado forte, né? Quando fono, tá? E, às vezes, se você olhar com o naso, chegando pertinho aqui, você pode ver, em alguns casos, essa depressão do soalho do ventrículo de Morgani, que nada mais se apresenta que o TA que está aqui embaixo está atrofiado, né? Só que a prega vocal é móvel, tá? E o fechamento glótico, por falta de tensão, é incompleto. Com assimetria de fase de vibração, às vezes, esse padrão de vibração de bandeira ao vento. Vamos ver aqui, ó. Vai falando. Tenta falar forte. Vai falando. Tenta falar forte. Dá para ver, né, que nem todos os casos repetem todos esses achados. Aqui a banda esquerda fecha mais que a direita, mas é nítido que essa prega vocal é mais flácida, tá? Que é uma paralisia seletiva do tireoaritenoide esquerdo. Tenta falar forte. Bom, em termos de diagnóstico etiológico, o que causa paresia laríngea? Agora a gente vai falar de novo do geralzão, não é já as paralisias seletivas, né? Pode ter lá tumor, pode ter doença viral. O que a gente tem medo, como no caso de paralisia, é tumor. Precisa fazer diagnóstico etiológico, como a gente faz em paralisia, né? Precisa pedir tomografia computadorizada para esses pacientes? É questionável a literatura, tá? Esses autores falaram que de 81 pacientes fizeram tomografia em todos, zero de achado alterado, tá? Esses outros referem 3%, mas a maioria de coisas benignas. Coisa maligna era um caso só. Então, assim, sem dúvida, no caso de paralisia, mais ou menos um quinto esconde um tumor. Então, se não fizer tomografia, você está fazendo um desserviço para o paciente. Aqui, talvez 1% esconda tumor, aí é uma decisão médica, tá? Fazer ou não a tomografia. Tá? Se você fizer, nunca vai estar errando. Em termos de evolução, a maioria dos casos tem uma evolução favorável, a maioria não. Boa parte dos casos tem uma evolução favorável, né? Em termos de segmento diferentes, sugerindo que paresia realmente pode ser, às vezes, um comprometimento parcial do nervo que aconteceu, por exemplo, depois de uma injúria neural. Então, se você faz uma cirurgia de tireoide,
e o paciente acorda com paresia, né, pode ter um prognóstico melhor do que uma paralisia, por exemplo. E nesse estudo que viu lá os pacientes imediatamente após a cirurgia, no segundo pós-operatório, que acordaram com paresia da corda vocal, rouquidão e paresia, 100% deles acabaram recuperando a movimentação em até 24 semanas, tá? E a recuperação é mais rápida daqueles casos com paralisia. E, se for ver desses pacientes com paresia, como que foi o achado de controle eletrofisiológico na monitorização, né, da prega vocal durante a cirurgia, realmente eles tiveram um comprometimento intermediário, que é o normal, né, atividade normal, paciente com paralisia, baixa atividade, e os de paresia são esses aqui. Tá? Então, sugere que realmente paresia pode ser, em alguns pacientes, uma lesão parcial, que na fase aguda, se for agudo, pode reverter. Então, só para exemplificar, paciente pseudocromizado, de novo. Mais uma vez. Um mês, né? E depois de um tempo, meses e meio, recuperou totalmente a função. Tá? Existem casos de paresia que são pós-virais, como a gente falou, né? Aí paralisia é assim também. O duro é provar que um caso é depois de uma infecção viral, né? Com a Covid, deu para mostrar, porque aconteceu, teve muito caso em intervalo curto de tempo, né? Então deu para juntar casuística, né? E esse grupo aqui, que é do Sataloff, ele mostrou 16 casos de pacientes com disfonia na fase aguda, tá? Que foram fazer laringoscopia e viram hipomobilidade ou paresia em boa parte deles, tá? E a maioria recuperou a função. Bom, finalmente, tratamento, né? O que a gente tem para tratar esses pacientes, né? Geralmente, como o problema é insuficiência glótica, o paciente está rouco, o que é feito é fonoterapia para tentar compensar a fraqueza e melhorar esse fechamento glótico, tá? Mas, obviamente, você pode fazer cirurgia, você pode fazer uma injeção laringoplástica para melhorar o fechamento também, ou, eventualmente, até uma tiroplastia tipo 1, tá? Como eu falei, às vezes nem sempre é fácil de indicar o lado correto, viu? Então, às vezes, se tem dúvida, talvez seja bom fazer uma eletromiografia para fazer o procedimento do lado mais adequado. Tá? E lembrar que para sintomas sensitivos, paciente que tem, então, tosse crônica, aí você vai ver a laringe é assimétrica, aí você fala, tá com cheiro de paresia esse caso. Tosse crônica, será que é uma tosse crônica por uma neuropatia vagal por causa da paresia? Né? Então, esses pacientes, vale a pena vocês tentarem essas medicações aí que têm efeito neuromodulador, né? Muita gente dava gabapentina, a amitriptilina é mais barato, então é uma tentativa, né, de melhorar os sintomas de algum desses pacientes. Tá bom? Então, acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu só resumir aqui, assim. Lembrar, então, ó, que para você pensar em paresia, você tem que ter uma suspeição clínica. Você não pode se contentar em fazer diagnóstico de disfonia funcional, disfonia de refluxo, e mesmo disfonia de tosse crônica. Nesses pacientes, você tem que pensar na possibilidade que aquilo que você está vendo é paresia. Então, se nesses pacientes você faz a laringostroboscopia, você vê alguma simetria, simetria de fase, simetria de configuração glótica, etc., pode estar frente a um caso de paresia, sim. Tá? Lembrar que paresia pode representar doença neurológica, então se ficar na dúvida, pede uma avaliação neurológica, né? Estroboscopia, então, como eu falei, ajuda, né? Mas os achados são muito variáveis, então nem sempre você fecha o diagnóstico com isso. Alguns casos, com uma alta suspeição, a eletromiografia pode ajudar a indicar o grau e o local da lesão, principalmente em paralisia seletiva, paralisia do CT só, paralisia do TA só. Tá? Investigação etiológica com tomografia, custo-benefício. Tá? A evolução, lembrar que se for um caso agudo, é favorável, na maioria dos casos, já que a paresia geralmente representa uma lesão mais leve da inervação. O tratamento geralmente é fonoterapia, mas pode envolver cirurgia para medialização. É um campo de pesquisa bastante amplo para diagnóstico e tratamento ainda no futuro. Tá bom? Obrigado pela atenção, estou à disposição para qualquer dúvida. É meio pesado, né? Não, foi bom. Acho que é um tema interessante e desafiador, né? Mas acho que foi bem legal. Bom, eu vou abrir agora para quem quiser fazer alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma? Vocês fazem strobo aí, né? No serviço. Faz.
A gente tem uma estrobo, sim. Perfeito. Então, acho que estrobo ajuda quando você tem uma suspeição a pelo menos aumentar a suspeição, sabe? Às Aham. vezes naso só, tudo bem que pode ter alteração de configuração glótica, mas muito da suspeita também vem de assimetria de fase de vibração e constatação de falha de fechamento glótico, né? Que a gente sabe que na naso às vezes fica comprometido esse tipo de avaliação, sabe? Do ponto de vista, vamos falar de prática médica, né? Eletromio de laringe é fácil de você solicitar. Tem onde que. Então, quando. Porque você faz no HC, né? No consultório você Ó, está. Fernando, eu fazia no HC, viu? Às vezes, quando tem algum caso interessante, eu levo o meu aparelho lá e faço assim, mas a gente não tem um serviço que consistentemente faça eletromiografia de laringe no HC. O Tá, pessoal da Neuro, até um ou outro caso, eles chegaram a querer fazer, assim, mas falar que tem eletromiografia de laringe no HC, no SUS, assim, de fácil acesso, eu não conheço, pelo menos, sabe? Existem serviços privados, né? No Sírio é feito de rotina, né? tá. E Campo Augrício faz, a Noemi faz, né? Então acaba sendo uma coisa mais de consultório médico, assim mesmo, sabe? Tá. Você faz no seu. Eu faço, em alguns casos, é. Tá. Sinceramente, eu procuro não fazer, eu não gosto muito de fazer, sabe? É um exame invasivo, eu preciso muito da colaboração do paciente. Então, é realmente naqueles casos que eu acho que vai mudar a conduta. Por isso que eu falo que eu concordo com, assim, não é porque teve falha de fechamento glótico suspeitou de paresia, tem que fazer eletromio, né? Será que realmente vai mudar a conduta, né? Às vezes você vai falar, bom, tem uma falha de fechamento, deixa eu tentar fazer fono, vamos ver se melhora, né? Vamos fazer uma injeção, vamos ver se melhora. Agora, se for fazer injeção, talvez para saber o lado certo. Se você ficar muito na dúvida, talvez valha a pena. E uma coisa importante, na literatura ou na sua experiência, nos dois, quanto tempo de fono você espera para tomar? Pergunta de US$ 1 milhão, é sempre a mesma. Mas para você tomar a decisão que não vai funcionar, você tem que partir para alguma coisa Ó, cirúrgica, seja lá o que for. Fernando, assim, acho que não existe essa resposta, assim, sabe? É que nem terapia para, sei lá, ansiedade e depressão, assim. Uhum. Acho que depende do terapeuta, assim, sabe? Aham. Se é uma fonoresolutiva, assim, ela não fica enrolando, não. Ela chega, ela faz os exercícios que são precisos fazer, vê a aderência do paciente e ela chega e admite, assim, ó, cheguei no meu limite terapêutico. Não adianta ficar insistindo mais porque ela sabe que não vai melhorar, sabe? Não. Então, tem paciente que a gente pega com fonoterapia há 2, 3 anos, né? Ah, Há 2, 3 anos de fonoterapia, para mim, não tem muito não tem sentido, assim, sentido. sabe? É. Agora, um tempo mágico, assim, falar, fez fonoterapia e não adiantou, eu geralmente não estipulo tempo mágico, assim, sabe? Eu deixo para fono definir se ela está sentindo a evolução do paciente e se ela realmente acha que chegou nisso que elas chamam de limite terapêutico delas, o quanto elas conseguem ajudar o paciente. E na sua experiência dos seus casos, óbvio, né? Do consultório, né? Do HC às vezes é um pouco diferente, mas no consultório, teoricamente, o paciente tem mais condições. Ó, Você vê que tem alguma melhora numa média, sei lá, de quanto tempo? eu vou dar uns dados aí, então, acho que é interessante dar esses dados. Na verdade, esses dados são para paralisia, sabe? Tá. Então, é assim, ó. É, dos pacientes que têm paralisia que voltam a movimentar a prega vocal, porque foi um quadro, sei lá, fez uma cirurgia de tireoide, ficou com paralisia, tá? Aí o cirurgião fala, não, mas eu tenho certeza que não peguei, porque eu vi todo o nervo, monitorei o nervo, não teve estimulação a mais, no final da cirurgia eu estimulei e estava super ativo o nervo. Então Aham. foi uma neuropraxia que gerou esse quadro aí, sabe? Dos pacientes que têm paralisia e voltam a mexer a corda vocal, 80% volta nos primeiros 2 meses e os outros 20% geralmente voltam até 6 meses, assim. Tá. Depois disso pode acontecer, mas já é minoria, assim. Então, depois de seis Uhum. meses, se não voltar a mexer, eu acho que não vai voltar a mexer, Tá. tá? Pode voltar a mexer, mas é raro, tá? Isso em adulto. Em criança tem caso descrito de 11 anos depois voltou a mexer, mas em adulto, né, que é a maioria dos casos, geralmente é isso que a gente leva em consideração. Agora, mesmo que não volte a mexer, né, que está paralisado, só pela reinervação e o tônus que ganha, então começa a prega vocal paralisada, ou parética ou paralisada, está arqueado, né? Está funcionando aqui direitinho. Mesmo que essa prega vocal que está parética, ela está mexendo um pouco, mas vamos supor que é o caso mais comum, vai estar paralisada, né? Ela não volte a mexer,
só a reinervação pode dar tônus para ela e sair dessa condição arqueada e fazer ela ficar mais retinha, assim. Aí a outra começa a funcionar direito. Aí a Uhum. dúvida é, quanto tempo demora para isso acontecer? Aí a resposta é, depende de quão alta foi a lesão, Não, tá? Geralmente, aqueles 6 meses que a gente espera, né, para dar alguma conduta, assim, sabe? É a mesma coisa que para voltar a mexer. Então, se passou 6 meses e não teve a compensação da atrofia, etc., na maioria dos casos, talvez você já pudesse indicar alguma cirurgia. Quer dizer, fez fono por esse período todo aí não melhorou, talvez não melhore. Mas, se for lesão alta, base de crânio, FAF, tem caso que demora quase um ano. não, Tá? entendi. Então, assim, respondendo a sua pergunta, mais que 6 meses eu acho que é raro indicar. Exceto se a gente tem um caso nítido de comprometimento mais alto. Tá? Isso vale para paralisia. Para paresia, eu ficaria daí para um pouquinho menos. Tá. Tá bom? E a história, óbvio, um tempo atrás, já ouvi gente falar, deve ter mudado isso, óbvio, que fazer fono e não fazer teria o mesmo resultado. Sim, não, Ó, talvez. Óbvio que eu acho que então, não. Na minha. então é assim, ó. Tá bom. Eu concordo com você. Eu acho que a fono ajuda, sim. Tá? É, e muito da recuperação funcional do paciente, porque o paciente que tem paralisia ou paresia, você viu o esforço fonatório que ele tem, né? Sim, ele faz Ele faz adaptações, né? força para falar. É. E como ele não consegue obter uma boa voz mesmo com essa força, ele acaba recrutando músculos que são desnecessários para a produção vocal. Então você vê aquele caso que embaixo não fecha e começa a fechar a supraglote, né? Então isso começa a representar um gasto energético desnecessário e improdutivo, que para o paciente, para a voz do paciente, na verdade é ruim, cansa mais, fica com fonastenia, certo? Então, a fono ela consegue tirar esses mecanismos compensatórios negativos e, ao mesmo tempo, tentar colocar mecanismos compensatórios positivos, como compensação da glote e da prega vocal boa, por exemplo. Tá? Só que uma coisa é importante, hein? Como eu falei, tem caso que volta a mexer sozinho. E tem caso que, pela reinervação que acontece, a prega vocal de atrofiada, ela fica com tônus, então ela perde, ela melhora a atrofia, Uhum. tá? Isso é evolução natural, tá? É, isso não é fono, hein? Pode fazer fono ou não, esse processo vai ter, Tá. tá? Então, acho que é só isso que precisa ficar claro, assim. Não querendo tirar o crédito da fono, mas tem caso que volta a mexer, ou tem caso que está arqueado e fica reto, que nem sempre é fono, hein? Isso aí é evolução natural. Entendi. Não, porque eu sei. Bom, minha esposa é fono, né? E ela trabalha com voz. A gente sempre discutiu essa Eu, história eu muito, tô né? vendo que eu vou arrumar uma briga aqui, meu. Não, não é. Não, a gente sempre falou sobre isso. E eu acho, eu concordo com você, porque assim, tem os mecanismos compensatórios que pioram a voz do paciente. Não, então, com certeza, mas é nesse sentido que eu falo, sem dúvida ajuda. A gente só precisa tomar cuidado em falar em que ajudou, né? Ah, tá. Não, mas Ponderar isso daí. aí vira. Aí é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Que aconteceu? Não, mas porque tem gente que fala assim, Não, não mas adianta nada, né? não, 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 eu sou contra isso. Eu acho que tem indicação. Eu acho que tem que fazer. Também acho, eu também acho. É. Mais alguém? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu estou batendo papo com ele aqui. É um tópico bem específico, né? Acho que só lá em Mas é isso que é interessante, porque é a história de você não, você sair Ó, fora da casinha, né? mas tosse crônica é importante, viu? Todo mundo aqui tem tosse crônica. Então, se você tem tosse crônica, faz uma laringo lá, vê se tem assimetria lá, algum desses achados que eu falei. Se tiver, vale a pena tentar esses neuromoduladores aí, gabapentina, amitriptilina, assim, sabe? É, a amitriptilina é super barato. Eu dou 10 miligramas à noite, um comprimido de 10 miligramas, tá? Se o paciente é muito susceptível, assim, a ficar sonolento, começa com meio comprimido, 5 miligramas. Ou quem usa amitriptilina para tratar depressão, essas coisas, tu usa 100, 200 miligramas, né?
É uma dose pequena, tudo bem, pode dar secura, retenção urinária, essas coisas, mas é raro, hein? A gente mesmo para cialorreia, né, quando quer tratar e secar a boca do paciente, dá 50 miligramas, 75 miligramas, né? Então 10 miligramas é uma dose bem baixa, com pouco efeito colateral, sabe? Chega a 20 miligramas em alguns pacientes, e tem paciente que melhora, assim. Então, é uma dica aí. Gabapentina, a gente geralmente dá, quem gosta de usar, é mais caro, né? 300 miligramas, fica 2 dias com 300 miligramas, depois sobe para 2 vezes ao dia, 300 miligramas, fica 600, depois vai para 900, para por aí, né? E ver a resposta. Tem que esperar pelo menos um mês, assim, para avaliar a resposta terapêutica. Não, certeza que a gente comeu bola, certeza que a gente comeu bola não pensando nesse diagnóstico diferencial, certeza. Porque é o que você falou, todo mundo tem aqueles pacientes com tosse crônica, fica tratando refluxo 200 anos e não melhora Refluxo, nada. refluxo. Passou no, A gente passou aqui, no pneumo, passou num monte de lugar e todo mundo, não tem nada, neuro não tem nada, ele vai, não tem nada, né? a indústria farmacêutica deve adorar a gente, né? Porque a gente fica dando dose dobrada por anos. Tudo que a gente não sabe é isso aí, vai tomando aí. Exatamente. Então, Rui, nós estamos chegando aqui, né? A gente tinha combinado, sempre tem uma hora. Quando eu te chamei, eu tinha certeza que você ia trazer novos insights para a gente pensar em coisas. Acho que isso é o que faz a diferença. E, puta, muito obrigado. Foi bem legal a sua aula, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de novo e ó, é um prazer e ó, é uma honra, né? Mas mais do que isso, é um prazer muito grande estar aqui, viu? Com amigos de tão longa data. O Fernando foi meu Obrigada, colega de residência, a gente estudou obrigada quase mesmo. junto, assim. Rui, é sempre um grande prazer escutar você, apesar que não é a minha área, mas eu aprendi bastante, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu agradeço, Pri. Sempre um prazer, viu? Então tá bom, pessoal. A gente chegou agora ao final do nosso semestre, a gente volta em agosto. Bom descanso aí em julho e daí depois a gente volta. Rui, mais uma vez, brigadaço, cara. Foi ótimo. Tchau pra vocês. Até, boa noite. Boa noite. Né?